Amém. Vamos então dar continuidade, entrando então no momento do estudo da Palavra de Deus, dando continuidade então à escola de membresia, né? Não canso de repetir o intuito. Estamos aqui estudando temas a cada 15 dias para entendermos o que a igreja local pensa sobre esses temas, para que você possa ter consciência dessas posições, da posição da igreja a respeito disso, de tudo isso, para que você, caso tenha interesse de ser membro, então tenha essa consciência e esteja alinhado com a igreja, né? Nesse sentido, para que haja harmonia, para que haja um falar da mesma língua, vamos dizer assim. Então, nosso intuito não é criticar a crença de ninguém, a opinião de ninguém, né? Nós não estamos aqui para isso. Se você foi convidado e acabar ouvindo algo que você discorda, o intuito não é necessariamente mudar a sua opinião ou afrontar, litigar, né, com pessoas que pensam diferente. Apenas estamos aqui mostrando que nós cremos, para que você ore, pense e então se submeta caso queira. Tá certo? Esse é o intuito. E hoje eu falo com mais ênfase, né? Eu gostaria de esclarecer com mais clareza, porque o tema de hoje, ele é talvez de todas as aulas, das 8 aulas que vamos ter, esse é o mais polêmico. Dom de línguas. Nós vimos semana passada que o movimento pentecostal, ele surgiu exatamente por conta desse tema. Semana passada, na última aula. E recapitulando, eram pessoas que há 100 anos atrás, um pouco mais de 100 anos atrás, estavam buscando um avivamento, um fervor, né? Nós vimos na aula que os criadores do movimento pentecostal, queriam sair daquela rotina fria da igreja. E eles então acabaram buscando nas escrituras, encontraram equivocadamente nas escrituras o fato de que então Deus teria uma segunda bênção, não somente salva, Deus não estaria apenas interessado em te dar a salvação. Esse seria o primeiro estágio. Então eles entenderam que supostamente haveria um segundo estágio a se buscar, né? Um segundo patamar cristão, e quem alcançasse isso seria considerado mais espiritual. E quem alcançasse isso poderia ter certeza que alcançou se falasse em línguas. Então, o dom de línguas ele está muito ligado ao pensamento pentecostal nesse ponto. Você só é uma pessoa que alcançou esse nível maior se você demonstrar isso falando em línguas. Então é muito importante nós entendermos o pensamento bíblico a respeito disso. Nós vamos dividir a aula em 2 partes. Eu vou fazer uma introdução com uns slides, falando alguns dados, algumas informações. Depois nós vamos tentar enfrentar esses textos, né? Atos, capítulo 2 e 1 Coríntios 14. Nós vamos, então, à luz desses textos, entender. E a pergunta que eu faço é a seguinte: será que o dom de línguas que nós vemos hoje sendo exercitado por aí, ele é o dom de línguas das Escrituras? Essa é uma pergunta importante. Essa é a pergunta que nós vamos responder hoje. O dom de línguas que as pessoas exercitam, praticam hoje por aí, no ano de 2022, é o mesmo dom de línguas da Bíblia? Nós vamos responder essa pergunta. Eu não vou responder hoje se o dom continuou. Eu não estou aqui para falar de continuismo, cessacionismo. Nós somos cessacionistas, mas eu não vou responder a polêmica do dom de línguas defendendo
o cessacionismo. Essa é uma forma de abordar. Mas, analisando se é o mesmo dom, a gente já vê que não é bíblico. Entenderam? Apenas comparando se o dom de hoje, de línguas, é o mesmo da Bíblia. E a gente já tem motivo suficiente, então, para não praticar. E nós vamos ver à luz desses textos. É uma missão difícil. São textos grandes, complexos, né? Mas creio que Deus vai dar graça. Vamos orar? Senhor Jesus, ajuda-nos. Dá-nos graça. Nosso intuito não é, Senhor, causar polêmica e nem ter algum sentimento de superioridade em relação a outros irmãos em Cristo que creem de outra forma. Queremos apenas ensinar a visão bíblica que o Senhor nos deu, pelo Espírito, a respeito desse tema. Para que haja edificação, para que haja entendimento, e até mesmo para que, se alguém for movido pelo Espírito Santo, que haja libertação também do engano. E também haja libertação também de uma certa pressão social que as pessoas sentem em relação a esse tema. Que o Senhor traga luz às nossas mentes e corações, com humildade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Quero trazer algumas informações introdutórias, antes de entrarmos nos textos. Primeiro, o Antigo Testamento não menciona dom de línguas, tá? Isso é uma informação importante. Não temos, então, o que analisar esse tema no Antigo Testamento. Não há menção nenhuma sobre isso, sobre a prática do dom. Nos evangelhos, não há relato do uso do dom de línguas. Então, nós não conseguimos estudar o tema à luz das práticas dos apóstolos e de Cristo nos evangelhos. E ao falar eu dar essa informação, eu não estou pendendo para nenhum dos lados, tá certo? Estou delimitando. Jesus não praticou esse dom. Agora, uma informação tendenciosa. Quando Cristo foi batizado e recebeu o Espírito Santo, ele também não falou em línguas. É um dado importante. Mas Cristo não praticou esse dom. Então nós não conseguimos analisar o tema à luz do ministério de Cristo. Ok. João Batista, os discípulos de Jesus, também não falaram em línguas. Que estou abrangendo principalmente para João Batista e os discípulos. Durante o ministério de Cristo nós não vemos. O dom de línguas, ele é mencionado em um curto espaço de tempo. Aproximadamente 27 anos, entre Atos 2 e 1 Coríntios, no capítulo 14. Então, segundo as Escrituras, ou os relatos bíblicos sobre o uso de dom de línguas, eles têm um curto espaço de tempo de prática. Por quê? Primeira vez que nós vemos o dom de línguas é Atos 2. E a última vez que vemos na Bíblia o dom de línguas é 1 Coríntios 14. Entre Atos 2 e 1 Coríntios 14, passaram aproximadamente 27 anos. Depois de 1 Coríntios 14, não temos relato bíblico de alguma igreja que praticava ou exercitava esse dom. Por isso que eu estou dizendo desses espaço de 27 anos. Em nenhum outro livro do Novo Testamento há menção desse dom. Nós só temos em Atos e 1 Coríntios 14. Pedro, João, Tiago e Judas, pessoas que estavam presentes no Pentecostes, em Atos 2, não mencionaram o dom de línguas em suas cartas, embora tenham mencionado o Espírito Santo 27 vezes. Quando nós falamos em Espírito Santo hoje, do contexto pentecostal, ele está estritamente ligado a línguas, certo? Eu conheço um pastor pentecostal, que é de uma igreja pentecostal,
ele não acredita em dom de línguas. E ele não fala línguas estranhas. E ele é proibido de servir a ceia por conta disso. Porque ele é dito como uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo. Isso significa dizer que o movimento pentecostal, ele relaciona diretamente você ser cheio do Espírito com línguas. Mas aqui está uma informação importante. Pedro, João, Tiago e Judas, que estavam em Pentecostes em Atos 2, eles falaram 27 vezes sobre o Espírito Santo nas suas cartas. Mas nunca relacionaram esse assunto com línguas. E nem deram indícios que eles praticavam isso no cotidiano da igreja em que eles estavam. Algo a ser considerado. Me parece, então, estatisticamente falando, que nem sempre dom de línguas tem a ver com Espírito Santo, ou enchimento do Espírito Santo. De suas 13 cartas, Paulo menciona o dom de línguas em apenas uma delas, 1 Coríntios. Mesmo assim, ele vai usar o tema para corrigir uma prática errada. Se você nunca entendeu 1 Coríntios 14, eu te convido a tentar entender melhor. Ele não está incentivando e ele não está necessariamente defendendo o dom de línguas. Mas ele está corrigindo a igreja pelo uso errado desse dom. Outra informação importante. A glossolalia, palavra difícil, hein? Glossolalia, ou seja, é a prática de falar línguas estranhas. É uma prática religiosa, né, de falar línguas estranhas. Como se vê hoje, não é uma exclusividade dos evangélicos. E o dom de línguas praticado no meio pentecostal não é algo que a gente vê só os evangélicos fazer. Mas também é vista entre esquimós, religiões atuais, né? Esquimós, eu nem sabia que existia essa religião. Eu acho que o culto deles é igual ao nosso, assim, né? Todo mundo. Esquimó, para mim, é uma casa de gelo. Ou aquele pessoal que mora nos polos, né? Então, são esquimós que falam em línguas, umbanda, candomblé, tibetanos, religiões chinesas, né? Persas, gregos, no antigo, católicos, carismáticos, espíritas e muçulmanos também usam essa suposta habilidade de falar línguas estranhas. E eu não estou inventando, isso é uma constatação. E aí eu faço a seguinte interpretação, ou observações. Falar em línguas estranhas nem sempre esteve ligado ao cristianismo. E já era praticado antes mesmo de Atos 2. Antes de Atos, há registros de uso de glossolalia. Se o dom de línguas é evidência do batismo no Espírito Santo, por que integrantes de outras religiões falsas também recebem esse dom? Se o dom de línguas é uma evidência que você tem o Espírito Santo, por que outras religiões que não têm o Espírito Santo também falam em línguas? Pergunta a ser considerada. Na minha opinião, é porque esse espírito não é tão santo assim. O espírito que gera esse tipo de dom não é tão santo assim. Enfim, perguntas reflexivas. O dom de línguas na era apostólica. Montano de Frígia. Uma pessoa, um homem do meio dentro da igreja, entre os anos 130 e 180 depois de Cristo. Foi o primeiro a tentar restabelecer o dom de línguas, após o seu desuso pela igreja no primeiro século. Ele era considerado pelos demais líderes da igreja como histérico e possuído por demônios, motivo pelo qual ele foi considerado herege. Esse homem, Montano de Frígia, ele estava dentro da igreja. E ele teve a ideia de retomar o uso de línguas que estava em desuso na igreja. E os pastores, os homens de Deus daquela época da igreja,
tiveram que expulsá-lo da igreja, porque era algo que eles não consideravam certo. Estou querendo te dizer que isso é um relato que nós temos numa coletânea de livros que dizem as obras dos pais da igreja. Estou querendo te mostrar o seguinte. Não estou falando do processo, se foi certo ou errado. Isso eu não tenho acesso. Não sei se foi justo, se foi injusto. Se está certo falar que ele era herético e histérico e possuído de demônios. Não estou falando isso. Mas os escritos antigos, quando vão comentar esse fato que aconteceu, desse tal de Montano, eles relatam que ele foi expulso porque a igreja não usava mais os dons de línguas. Essa é uma informação importante. Dizer e saber que depois de 1 Coríntios capítulo 14, existe provas de escritos antigos depois da Bíblia que a igreja não usava mais o dom de línguas. Ou seja, não teve uma continuidade. A história registra que foi naquele curto espaço de tempo de 27 anos, a partir de Atos. E aí, então, esses autores antigos, que estavam muito mais perto de Cristo do que nós, no quesito tempo, né? Eles nasceram e viveram poucos anos de Jesus, comprovam pelos escritos que a igreja não praticava mais o dom de línguas. E quando surgiu alguém, eles sim resolveram expulsar essa pessoa. Outra informação importante. Nós temos a ideia de que o dom de línguas, ele começou em Atos e vem até hoje, né? 2000 anos de história, as pessoas falando línguas estranhas. Quando não, isso teve uma interrupção muito grande. Eles não falavam mais línguas. Crisóstomo é outro homem que viveu e ele estava distante de Cristo 300 anos. Hoje nós estamos 2000 anos longe de Cristo. Ele estava há 300 anos. E ele comenta no seu livro sobre esse capítulo 2 de 1 Coríntios. Então, Crisóstomo, um grande líder da igreja grega, comentando 1 Coríntios 2, disse: a obscuridade da passagem é devida à nossa ignorância dos feitos ali referidos e pela sua cessação, os quais ocorriam outrora e que agora já não acontecem. Mais um homem que no ano 347 afirma, um pastor da igreja, um pastor de uma igreja grega, afirma em 347, aproximadamente depois de Cristo, que a prática do dom de línguas já cessou e que agora não acontece. Ele está falando que no tempo dele a igreja não usava mais. Então não teve continuidade. E assim, então, nós temos essas informações introdutórias. Ok? Nossa missão, pode fechar agora? Nossa missão agora é olhar para os textos bíblicos. Te passei informações importantes, ou seja, algumas informações históricas que são importantes nós considerarmos. Certo? Principalmente a prova que a igreja não continuou usando esse dom. E agora a pergunta é essa: será que o que se pratica hoje é a mesma coisa que eles praticavam nos registros bíblicos? Porque se não for o mesmo dom de línguas, nós temos que ter a consciência tranquila de que nós não precisamos praticar. Certo? Nós podemos ter a consciência tranquila de que nós não estamos faltando ou blasfemando contra o Espírito Santo, como se diz. Quando nós vemos que não é o mesmo dom, nós nem precisamos defender que cessou. Certo? Apenas olhamos e concluímos: não é uma prática bíblica. E por não ser uma prática bíblica,
nós não adotamos essa prática. Simples assim. Vocês conhecem a realidade do uso desse dom muito melhor do que eu. Eu nunca fui pentecostal. E aí você pode dizer, então você não sabe como que é bom, como que... Nunca fui, então eu nunca falei em línguas, certo? Vocês conhecem muito melhor o cotidiano, como se faz, enfim. E vocês vão poder constatar até melhor do que eu que existe uma diferença muito grande entre o que vemos na Bíblia e o que se faz nos cultos pentecostais. Vamos abrir em Atos capítulo 2. Vou fazer uma ressalva, porque às vezes alguém vai chegar em casa, vai abrir em Marcos capítulo 16. E lá no verso 16 está escrito, falareis em línguas. Aí, tá vendo? Tem lá nos evangelhos. Eu nem vou entrar nesse texto, porque a gente não tem tempo, porque esse final de Marcos, capítulo 16, versos 16 e 17, esse texto não está nos escritos mais antigos. As cópias mais fiéis do Novo Testamento não tem esse trecho. E existe uma defesa muito grande desse texto de Marcos. Não precisa abrir, eu vou ler para você. Existe uma suspeita muito grande que esses 2 versículos do final de Marcos foi escrito por alguém que tinha visto Pentecostes. Porque diz assim, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão em línguas, pegarão em serpentes, foi o que Paulo fez. E se alguma coisa mortífera beber, ou veneno, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos dos enfermos, eles ficarão curados. Esses 2 versículos, versos 17 e 16, não está nas cópias antigas, mais confiáveis. E também há uma comparação muito grande, como se alguém tivesse inserido esse texto depois de ter visto o que aconteceu. Outra defesa, o dom de sinais, de maravilhas, expelir demônio, falar em outra língua, pegar serpente, beber veneno e não morrer, são dons, se for Jesus que falou isso mesmo, ele estava falando para os discípulos. E de fato os discípulos receberam dons extraordinários para ajudá-los no início da plantação da igreja. É assim que nós cremos. Nós não cremos e nunca vamos afirmar que o dom de línguas não existiu. Primeira coisa que você tem que entender. Eu não estou dizendo que dom de línguas nunca existiu. Existiu. Eu também nunca direi para você que dom de cura nunca existiu. Não posso dizer isso. Porque existiu. Não posso dizer para você que sinais, prodígios, maravilhas não existiram. Os apóstolos praticaram isso. Qual que é a nossa visão bíblica a respeito disso? Que esses dons eles estavam diretamente relacionados com o evangelismo, a evangelização do mundo. E assim como Cristo, para provar que era o Messias, fazia milagres e prodígios, Cristo conferiu poder aos 12 apóstolos e Paulo para que isso mostrasse que eles também eram de Deus. Porque o grego está atrás de sabedoria e o judeu está atrás de quê? Sinais. O sinal e as maravilhas servem para as pessoas verem que aquele pregador é um homem de Deus. E foi da vontade de Jesus Cristo que aqueles 12 homens que começaram a evangelizar o mundo, eles recebessem esses dons para auxiliá-los na plantação da igreja. Mas é engraçado, depois você vê Paulo dizendo que está doente, que está enfermo, dizendo que deixou um discípulo doente em Mileto e ele não curou. Por que será? Ele era mau? É porque o dom de cura, no fim do seu ministério, depois de plantar um monte de igrejas, depois de receber as
revelação das doutrinas, já não havia mais utilidade. Esse é o nosso entendimento. São dons extraordinários. São dons fora da rotina. Para que eu vou usar línguas hoje com vocês, se nós falamos a mesma língua e você tem a Bíblia no mesmo idioma? Então quero dizer para você que nós cremos que esses dons foram exercitados naquele período da propagação inicial do Evangelho. Hoje não há mais utilidade para isso. Não há utilidade mais. Mas a segunda forma de derrubar essa crença é mostrando que nem se trata do mesmo dom. Vou dar outro exemplo para você. Nós cremos que já existiu o dom de cura? Eu creio. Mas o dom de cura que se diz hoje estar vigente é o mesmo? Não é o mesmo. Porque os apóstolos, quando eles queriam curar uma pessoa, eles faziam o quê? Apenas diziam, impunham as mãos, a sombra passava e curava. Hoje, o que nós vemos é um verdadeiro charlatanismo. São curas que acontecem no ambiente da igreja. E essas curas, muitas vezes, são duvidosas. Mas a maior prova é a seguinte: por que uma pessoa que tem dom de cura não vai num hospital e passa de leito em leito curando? Por que morreram tantas pessoas pelo Covid e esses homens não curaram? Porque se você tem o dom, você tem a capacidade de exercer na hora que você quiser. Paulo vai falar em 1 Coríntios 14, nós vamos passar por esse versículo. Se eu tenho o dom de pregar, de ensinar, e esse é o dom de profetizar, eu estou profetizando para vocês aqui. Eu exerço esse dom quando eu quero, ou quando eu controlo esse dom. Eu começo a pregar, paro de pregar. Se eu tivesse o dom de curar, exatamente como os apóstolos tivessem, eu seria movido de compaixão. Eu tenho o dom de cura. Então, se tem 20 pessoas no leito de UTI com Covid, entubadas, e eu tenho esse dom, eu vou lá agora. Eu vou impor as mãos sobre elas, vão ficar curadas. Porque eu quero exercer o dom. Dom é isso. Mas não é isso que nós vemos. São curas que acontecem só no templo. E eles não têm poder sobre uns, não têm poder sobre outros. Veja o engano. Veja como é diferente o que a gente vê na Bíblia do que se pratica hoje. Só por isso a gente já consegue ver. Não é bíblico. Não é bíblico que se vê por aí. Atos 2, verso 5. São textos longos, nós precisamos fazer uma interpretação dinâmica. Ou seja, um pouco mais rápida. Atos 2, 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz... Perdão, nós vamos ter que começar do verso 1, gente, para fazer mais sentido. Então é Atos 2, 1. Atos 2, 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo. Opa, primeira coisa aqui. O dom não é dizem que o dom é língua de fogo. Mas o autor está dizendo que línguas como de fogo. Ele via alguma coisa acontecendo e a comparação que ele faz com aquilo que está acontecendo era com fogo. Era algo que desceu, tinha um som como de um vento. Então não era um vento, tem gente que gosta de vento, né? Vento que vem dos quatro cantos,
sopra sobre nós. Era um som como de vento. Ele compara, é uma comparação. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas parecia um som de vento. E a gente vai adotando, né, esses linguajares, essas coisas. Mas era um som como de vento. E ele via alguma coisa acontecer parecido como fogo. Porque quando tem fogo na Bíblia, o pentecostal já... Opa, é fogo. Tem vezes que fogo é condenação. Como de fogo. E passou uma sobre cada um, e pousou uma sobre cada um deles. É uma referência, uma comparação com o Espírito como de uma pomba pairando e descendo sobre Cristo. Olha a analogia. O autor de Atos é Lucas, o evangelista, assim como o Evangelho de Lucas. E Lucas, durante todo o livro de Atos, vai fazer referências dos Atos dos Apóstolos com os Atos de Jesus. Então, assim como no caso de Jesus, desceu o Espírito Santo no batismo dele, como uma pomba e pairou sobre ele, ele vai dizer que como fogo, o Espírito desceu sobre os discípulos, para fazer a ligação, a continuidade do ministério. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, ou seja, eles não foram batizados do Espírito Santo, mas eles ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ok. Então eles receberam o Espírito e a evidência que isso aconteceu, o ato contínuo era que eles estavam falando em outras línguas. Agora o texto vai continuar e mostrar quais eram essas outras línguas. Verso 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Por quê? Estavam naquele lugar. A palavra habitando aí, a gente tem no português uma ideia de morando, né? Mas eles estavam tendo uma estadia. Por quê? No verso 1 diz que era dia de Pentecostes. A festa dos Pentecostes, ou de Pentecostes, era uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Certo? Esses homens e esses judeus de todo o mundo inteiro, eles saíam de suas nações e iam peregrinando para Jerusalém, primeiro, para comemorar a Páscoa. Uma festa obrigatória, uma festa anual. E 50 dias depois tinha a festa dos Pentecostes. Então eles moravam e habitavam em Jerusalém esses 50 dias, para não precisarem voltar. Então, entre a Páscoa e o Pentecostes, eles estavam lá. Homens de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão. Ou seja, a multidão ouviu aquele som como de um vento impetuoso, que se possuiu de perplexidade. A multidão ficou perplexa com o que estava acontecendo. Porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Existiam homens de muitas nações. Existiam judeus praticantes do judaísmo que eram naturais de muitas nações. A única coisa que eles tinham em comum era a religião, o judaísmo. Mas eles nasceram em lugares diferentes. Existia judeu em todo o mundo. É igual hoje. Judeu você encontra em qualquer lugar. E eles conseguem ser ricos em qualquer lugar. Não é a fama do judeu? Eles estão espalhados e eles são sempre os ricos de todo lugar que eles estão. Enfim. É a mesma ideia. Esses judeus, eles eram naturais. Eles nasceram em outros lugares. E eles estavam ali reunidos. Quando eles ouviram aquele burburinho, aquele som, como Deus fez lá no Monte Sinai, aquele estrondo,
Eles começaram a prestar atenção. E uma coisa chamou a atenção deles. Eles estavam conseguindo entender o que os discípulos estavam falando. Por quê? Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eles entenderam. Porque os discípulos estavam falando o idioma da terra natal deles. É como se nós fizéssemos um culto em que houvesse aqui colombianos, americanos, canadenses, alemães, coreanos, um monte de gente aqui de várias nações. E eu fosse pregar para vocês. E eu não tenho condição de falar coreano, russo, mal inglês. Nem os americanos entenderam o que eu estava dizendo. E é como se pelo poder do Espírito Santo, ao na minha consciência falar em português, vocês ouviriam e vão ouvir na língua de vocês. É isso que aconteceu. Alguém falava e de certa forma os ouvintes de outros idiomas ouviam no seu idioma. É como se tivesse um dublador na cabeça de cada um deles. Está muito claro isso. Dom de línguas em Pentecostes é idioma. Idiomas. Dom de falar ou até de ouvir outros idiomas. Vamos continuar. E eles dizem, no verso 7, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Ou seja, eles são da Galileia. E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Idioma. Então aquelas pessoas eles não estavam entendendo. Quando eles falavam assim, esse povo que está falando a nossa língua, eles não são galileus? Não só está querendo dizer que eles não falam a mesma língua. Quando eles falam assim, esse povo não é galileu? Está falando da improbabilidade de Galileu falar outra língua. Galileu era um povo menosprezado. O Galileu era pobre. Ele era analfabeto. Ele era alguém que era improvável falar esse monte de línguas. Nós vemos aqui uma lista de aproximadamente 12 línguas diferentes. E quando ele fala Galileu, está falando a língua persa. O que é isso? Está falando, é improvável esses homens estudarem e falarem a nossa língua. Mas eles deixam bem claro. Esses homens estão falando em nossas línguas as grandezas de Deus. Quando ele fala as grandezas de Deus, é porque eles conseguiram entender na própria língua a mensagem de Deus transmitida naquela pregação. Eles entenderam, eles compreenderam. E o que Pedro vai discursar a partir do verso 14 são as grandezas de Deus que eles estavam falando. Eu não estou fazendo nem exegese do texto, não estou vendo grego, não estou vendo nada disso. Eu só estou interpretando no português. Está muito claro. Idiomas. Alguém aqui já participou de algum culto e já viu alguém falando em coreano, sem nunca ter feito um curso? E tinha um coreano sentado no culto e estava entendendo e se converteu e ouviu o evangelho. Não é isso que nós vemos. O que nós vemos hoje? Glossolalia.
A palavra glossolalia, ela quer mostrar exatamente, até foneticamente, do que se trata. É falar palavras desconexas. Aquilo que se vê hoje e se entende hoje por dom de línguas, não são idiomas que são ditos. São palavras desconexas. Blá, 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 e xarabaia, sambaruri, não tem conexão uma sílaba com a outra. Não existe um idioma sendo falado. Não é um idioma sendo falado. Você não vê isso. É glossolalia. O que você vê na Umbanda, no Esquimó, no Candomblé, nas religiões persas, nas regiões gregas. Você vê isso na história. A glossolalia é algo conhecido fora do cristianismo. Mas eu nunca vi alguém falar um idioma diferente e dizer que isso era o dom de línguas. Eu nunca vi. 99%, você pode até me contar alguma história, 99% dentro das igrejas é glossolalia. É lambachúria, ondelá e blá, 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 que não tem sentido nenhum. Então, só nesse ponto nós já vimos. Não é o dom de línguas da Bíblia. Não é a evidência do Espírito Santo aqui. Segundo ponto, muito importante. Qual era o conteúdo desses discursos em outras línguas? As grandezas de Deus. Por que o dom de línguas é dado? É para mostrar espiritualidade? É para mostrar que você está num nível superior do que os outros? Para você mostrar que você é cheio do Espírito Santo? Ou será que existe, segundo esse texto, um conteúdo específico das línguas faladas? Será que a língua tem um fim em si mesmo ou ela é só uma forma de transmitir uma mensagem específica? Aqui está muito claro que Deus concedeu esse dom a eles de falarem o idiomas de outras pessoas para que a pregação do evangelho fosse viabilizada, ou seja, fosse possível aqueles homens ouvirem o evangelho. O verso de número 41, depois da pregação de Pedro. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O objetivo do dom de línguas, de falar outros idiomas, é para que naquele momento específico, aquelas pessoas de outras nações estavam ouvindo a pregação do Evangelho. Não haveria tempo daqueles galileus incultos, menosprezados. Eles não conseguiriam ir atrás da cultura inglesa e aprender esses 12 idiomas. Eles não tinham condição de sentar e começar a estudar o idioma deles para enviar um missionário depois ir lá pregar. Não, Deus deu capacidade dele para eles, o dom deles, sem fazerem curso, sem estudarem a língua, pregarem o evangelho. E aqueles homens ouviram. Eles entenderam. E o objetivo final não era consagrar ninguém como espiritual. O objetivo final não era falar que alguém alcançou um nível maior. Até porque foram 120 pessoas que falaram em outras línguas. Não foram só os discípulos. Não tinha diferença. O objetivo final era evangelho. Evangelização. Conversão de almas. Quase 3.000 pessoas se converteram. E você me pergunta, por que era tão útil isso? Por que Deus tinha que conceder esse dom de maneira com tanta pressa? Por que com tanta pressa eles tinham que falar o idioma deles sem estudar?
Por que então não poderia estudar como a gente faz hoje? Dia de Pentecostes. Pessoas do mundo inteiro estavam em Jerusalém. Aqueles homens, quase 3.000 se convertem. Depois, quando eles voltam para suas casas, convertidos, eles espalham o evangelho para onde? Para o mundo inteiro. De forma que você lê o próximo livro, chama A Carta de Paulo aos Romanos. Sabe como os romanos se converteram? Sabe por que tinha igreja lá em Roma? Por causa de Pentecostes. Haviam romanos, judeus romanos em Jerusalém no dia de Pentecostes. E eles ouviram galileus falando o idioma deles. E eles voltaram para suas terras. E a igreja de Roma foi estabelecida. Você vê o intuito, você vê por quê, tem motivo, um motivo específico de evangelismo. Tem um homem que se chama Ricardo Gutierrez. Ricardo Gutierrez. Ele é um dentista, ele é presbiteriano, ou seja, se tem alguém que não acredita em dom de línguas, é um presbiteriano. Ele é missionário, esse homem. Ele é missionário e ele gosta muito dos países árabes, do Oriente Médio. Ele é apaixonado pelo Afeganistão. Ele já foi expulso de lá várias vezes. E ele conta relatos de vários cristãos que foram mortos. Ele, para você ter uma ideia, ele tem uma clínica de odontologia e ele é especialista em maxilar. Então ele modela o maxilar, conserta para quem perdeu o movimento. Pra você ter uma ideia, ele tem uma clínica lá no Alphaville, em São Paulo, e ele atende a Eliana, artista da Record, sei lá, a Eliana. Teve um dia que ele chegou, eu vou fechar essa clínica, vou lá para o Afeganistão. Por quê? Porque eu vou lá, eu vou prestar serviço odontológico, e conforme as pessoas me derem a abertura, eu vou pregar o evangelho. Só que tem um problema, tem o Talibã. Se o Talibã souber que você tem uma Bíblia, que você é cristão, você vai ser morto junto com a sua família na mesma hora. E é lá que ele gosta de ir. Ele já foi 3 vezes para lá. Recentemente, antes do Talibã tomar o poder, ele foi expulso de lá. Só por Deus não foi morto. Pesquisa um pouco sobre ele. Ele diz que durante várias vezes, enquanto ele estava tentando aprender o idioma afegão, imagina a dificuldade de um brasileiro aprender o idioma afegão. Ele diz que por várias ocasiões, enquanto ele estava falando o evangelho, sem saber falar quase nada, ele acreditava que o dom de línguas estava sendo exercitado naquele momento e pessoas do Talibã se converteram. Ricardo, esse homem também fala que certo dia ele estava na casa dele e chegou, bateu na porta, o chefe do Talibã, que ele conhecia. Ele chegou para a esposa dele e falou: fulano está aí, hoje o nosso dia acabou. Hoje é o nosso último dia de vida, ele vai matar a gente. Aquele homem bate na porta, abre e fala: você é o Ricardo, dentista? O gringo? Falou: sou. Então, eu sonhei. E um homem chamado Jesus me falou para vir aqui, essa noite, falando que você ia pregar a verdade para mim. Eu estou aqui para ouvir. Aquele homem se converteu e começou a auxiliar o Ricardo Gutierrez na evangelização. Saiu do Talibã, começou a plantar igrejas com ele e foi morto. Você vê, eu não estou aqui para defender cessacionismo, continuismo, mas quando um homem desse relata, um missionário me relata que de certa forma, ele viu o dom de línguas acontecer. Ele falava em português e aquele homem entendia. E ele fala sobre um momento que alguém sonhou com Jesus e pediu para pregar o evangelho. Eu não tenho como refutar isso. Por quê? Está envolvido a salvação das pessoas. Num lugar que não tem Bíblia, num lugar que não tem igreja, existe utilidade.
Existe uma eficiência desses dons. Eles são dons extraordinários. Agora, qual a utilidade de nós aqui, ao mesmo tempo começarmos a falar um monte de blá 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 sem ninguém entender? Não tem mensagem. Não tem conteúdo. Além de não ser um idioma, de ninguém estar entendendo nada, nem a pessoa que diz aquilo está entendendo o que ela está falando. Não tem propósito, não tem utilidade, não tem resultado. Capítulo 2 de Atos já nos mostra isso. Idioma, um idioma conhecido de alguma nação, e o conteúdo era o evangelho. Nesses dois pontos nós vemos, o dom de línguas de hoje não é um idioma que se fala, é o idioma de anjos, que se diz por aí, mas é um idioma que não é compreensível, não é destinado a ninguém. Em segundo lugar, não tem uma mensagem, não tem um propósito. Então não tem a ver com Atos 2. Então talvez tenha a ver com 1 Coríntios. Vamos ver. 1 Coríntios capítulo 14. Primeira Coríntios capítulo 14. Muitos usam esse texto para defender a prática do dom de línguas. Mas a gente precisa entender o seguinte. Existem regras para se interpretar a Bíblia. Se você considerar hoje a palavra profecia, o que vai vir na sua cabeça? Geralmente. Profecia. Logo vem na sua cabeça a ideia o poder ou a capacidade que alguém tem de prever o futuro. Profecia. Não está só no contexto religioso. Se você assistir um filme hoje, tem algum personagem lá que fala que tem a profecia de alguma coisa. É alguém que prevê o futuro. Se você ler a Bíblia e entender a palavra profecia, sim, é a capacidade de prever o futuro, você não vai entender a Bíblia. Por quê? Porque na Bíblia, profecia é a ideia de entregar a palavra de Deus. É o chamado de um homem, é a função de um homem receber a palavra de Deus e passar para o povo. Isso é profecia. Nossa, mas lá os profetas do Antigo Testamento, eles previam o futuro. É verdade. Mas você já viu algum profeta lá do Antigo Testamento falar assim: eis que te digo, você será um pregador. Você, Moretti, Guilherme Moretti, você vai ser um tecladista ungido. As pessoas vão cantar, elas vão ouvir você tocar, elas vão chorar de tristeza. Tô brincando. Você me aponta algum texto do Antigo Testamento assim? Você, fulano, você vai casar com uma filha de pastor, e eis que te digo, você não vê nada disso. Eu consigo resumir todas as profecias do Antigo Testamento explicando o seguinte: Deus chegava para o profeta e falava: vai até o meu povo, vai até o rei, vai até tal nação e diz: vocês pecaram. E Deus chama vocês ao arrependimento. Se convertam, jejuem, mudem a atitude, porque senão haverá um castigo desse jeito. Haverá um castigo de... fugiu a palavra. O castigo... Vocês vão ser levados escravos. Vocês vão ser levados presos. A seca. Vai chegar uma seca até vocês. Se vocês não se arrependerem,
vocês serão cativos, essa é a palavra. Cativos na Babilônia, serão cativos no norte, na Síria. As pessoas olham para as profecias do Antigo Testamento e veem só a parte que Deus diz assim: se vocês não se arrependerem, vai acontecer isso, isso e isso. E as pessoas então entendem que profecia é prever o futuro. Quando no Antigo Testamento, na verdade, a previsão do futuro era nada mais, nada menos do que prever o castigo de Deus. Mas você nunca vê Deus chegando para o homem e dizendo: o seu futuro vai ser assim, 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 assado. Você vai casar, você vai ter muito dinheiro, você vai ser próspero. Você não vê esse tipo de coisa. Deus faz aliança com Abraão, com Davi, com Salomão, faz. Mas o profeta, ele não perdia tempo. Ele não perdia o tempo precioso de Deus para consultar. Então, Senhor, eu sou profeta, né, Senhor? Tem um amigo meu que lá está querendo saber com quem que ele vai casar. Se ele vai dar certo o emprego dele, a doença vai curar. Senhor, ele prevê o futuro aí para mim. Deixa eu passar para ele. Não existe isso. Isso não é profecia. Profecia é pegar a palavra que Deus deu e entregar às pessoas. É uma intermediação. Intermediação. Isso que eu estou fazendo agora, pregando, isso é profecia. Com base não no que Deus me falou essa noite, mas no fato dele já ter escrito a profecia. Ele já ter escrito o conteúdo. Eu me debrucei, eu estudei, eu interpretei e estou aqui para dar a profecia para vocês. Com base no que já está escrito. Então, se você olhar para 1 Coríntios 14 e, por exemplo, ver a palavra profecia, opa, é melhor profetizar. Eu sabia? Eu gosto mais de profecia, eu sou profeta? Não! É levar a mensagem de Deus para as pessoas. Vamos fazer uma leitura dinâmica de novo? 1 Coríntios 14. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Não está falando de adivinhação. E deixa eu dar uma dica aqui para você. Lá em Deuteronômio, um livrinho que a gente não gosta de ler, né? Extenso, é chato. Deus condena o agoureiro. O que é agoureiro? É a pessoa que fica assim: vai dar certo, vai dar certo. Existem religiões no passado que tinham os agoureiros. Ou eles amaldiçoavam, ou eles abençoavam. Deus também diz em Deuteronômio que ele odeia os videntes. Previsão de futuro. Gente que fica procurando saber. Será que é tão ansioso assim que não aguenta esperar? Deus odeia a vidência. Está em Deuteronômio. Ficar procurando adivinhar o futuro, entender o que vai acontecer, procurando cartomante, procurando bruxa, procurando cigano. Deus odeia essas práticas. Então, quando ele fala, procurem principalmente a profecia, porque profecia é entregar aos irmãos, entregar às pessoas a palavra de Deus. É pregar para as pessoas, é ensinar as pessoas a palavra de Deus. Não é necessariamente ficar sonhando, buscando resposta e dizendo se o outro vai ser pastor, se ele vai ser profeta, se ele vai ser bem sucedido, se ele vai ser mal sucedido, se vai ser curado. Não é isso. Deus odeia isso. Mas Paulo diz, principalmente que profetizeis. 2. Porque quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Quando você, e aí eu vou levar como pressuposto os idiomas, tá? Eu nem vou levar em consideração o lambachura e a onderrala. Eu nem vou levar em conta o chupa-bala house. Não é isso que está na cabeça de Paulo quando ele está escrevendo. Ele vai dizer assim, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Visto que ninguém o entende e fala em mistério. Opa, mistério, essa outra palavra que eu gosto, hein? É mistério. É outra palavra errada. Assim como profecia, a gente já tem uma carga de conhecimento. Profecia é prever o futuro. Não é. Entregar a palavra de Deus. Mas agora tem a palavra mistério.
Paulo está dizendo o seguinte: mistério significa algo que alguém não consegue entender. Não é isso que mistério significa. Não tem a ver com algo místico, que está por trás, espiritual, elevado, língua de anjo, falando mistério. Não, gente. Vocês têm que levar em consideração o que o autor quis dizer, não o que significa para nós. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tenta entender o que o autor quis dizer. O que era mistério para Paulo? Você tem que considerar isso. Não é o que é mistério para você hoje. No contexto pentecostal, mistério é isso. Mistério, sei o quê. Espírito Santo. Nossa. Mistério para Paulo, ele não está querendo dizer nada disso. Paulo nem conhecia o pentecostalismo, gente. Mistério é uma coisa que você diz e que o outro não entende. Se eu começar a falar aqui na língua da Coreia do Norte, tem alguém aqui que fala coreano, principalmente o dialeto da Coreia do Norte? Se eu, pelo dom de língua, vamos falar que eu tenho o dom do idioma, eu começo a falar em coreano aqui para vocês. Sabe o que vocês vão falar? O que esse cara está falando? Ele está falando mistério, ele está falando uma coisa que eu não estou entendendo. Está obscuro, eu não consigo entender. E quando você então fala em língua, você não fala homens. Porque eu estou falando coreano e vocês não estão entendendo. Não está servindo para nada para vocês. Vocês não estão sendo edificados. Vocês não estão entendendo a mensagem. Então, quando eu falo em línguas, eu não falo a homens. Porque eles não estão entendendo. Mas eu estou falando a Deus. Porque Deus entende. 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Se eu deixo um pouco de lado o coreano, não vou usar meu dom de línguas hoje não. Vou falar em português mesmo. Vou pregar, vou profetizar em português. Eu não estou falando a homens? Vocês não estão entendendo? Vocês não vão ser edificados, exortados, consolados? O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Aqui tem outro erro de interpretação. Não, irmão, então é o seguinte. Tudo bem, esse negócio de falar em língua no culto eu não concordo, não. Mas eu oro em língua lá no meu quartinho, sabe? Lá sozinho. Eu fico falando em língua, eu fico me edificando. Será que é isso que a Bíblia está querendo dizer? Não, eu não vou praticar no culto não, pode ficar tranquilo. Não, no culto eu não... Tem que ter ordem no culto. Eu só falo lá no meu quarto. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. No momento em que a pessoa que tem o dom de língua pronuncia a mensagem, na sua mente ele está falando no seu próprio idioma. Certo? Essa é a ideia que Paulo está querendo dizer. Quando alguém que tem o dom de língua profetiza e prega numa outra língua, no outro idioma, ele sabe o que ele está dizendo. Ele sabe o que ele está falando. Ele se edifica. Mas quando ele fala para alguém que não entende o que ele está falando, o que está ouvindo ele não se edifica. Então, se você fala em língua para uma plateia que não entende, ela não vai ser edificada, só você vai ser edificado. Não tem nada a ver de orar em secreto, edificar a si mesmo, sabe? Não, mas faz tão bem para mim. Eu começo a falar, e começo a falar horas de língua, e eu saio tão bem, sabe? Eu saio edificado, eu saio cheio do Espírito Santo. Isso é emocionalismo. Isso é o poder que a mente tem, que se chama o poder da sugestão. Poder sugestivo. Se tivesse um psicólogo aqui, ele poderia falar melhor do que eu. Poder sugestivo da mente.
Quem é ansioso aqui sabe. Quem tem problema de ansiedade, pânico aqui, vai saber o que eu vou falar. Quando você está numa crise de pânico e ansiedade, você começa a ter uma dor no peito que você fala, eu estou tendo infarto. Eu vou morrer de infarto agora. O coração começa a acelerar e está doendo o peito. Aí você chega lá no médico. Quem tem crise de ansiedade e pânico sabe disso. Chega no hospital, nossa, eu estou tendo infarto, estou com dor no peito. O médico fala, não, está tudo bem. Você está tendo uma crise de ansiedade. Sua mente está projetando infarto. Não está acontecendo nada com você. Poder sugestivo. Se você é muito levado pelas emoções, você ficar alimentando as emoções, falando glória, 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 uma hora você vai falar em língua. Aleluia, aleluia, glória, 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 aleluia. Você vai começar a alimentar o poder sugestivo da mente. Você vai conseguir sentir coisas que a mente vai projetar em você. Mas o texto nem está falando disso. O texto está falando que alguém que tem o dom de falar outro idioma acaba até se edificando, porque ele sabe o que ele está falando, mas o que não entende não está sendo edificado. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. Olha aqui ele mostrando de novo que outras línguas é idiomas. Eu até gostaria que vocês falassem muitos idiomas. Muito mais, porém, que profetizasseis. Mas eu prefiro mesmo é que vocês preguem a verdade de Deus. Para com essa ideia de querer ficar se aparecendo e mostrando que fala em outras línguas e pedindo para, sabe, querer se aparecer. Em vez de querer se aparecer falando outros idiomas, preguem, evangelizem, preguem para as pessoas. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Tem até uma rixa, né? De quem fala em língua com quem profetiza. Aí a Bíblia fala que eu profetizo, eu sou superior do que você que fala em língua. Não é isso que Paulo está dizendo. É melhor pregar do que ficar falando idioma estranho. Salvo se as interpretar para que a igreja receba a edificação. E aqui tem outro ponto. Paulo não exclui o dom de línguas. Ele não está negando a capacidade de falar outros idiomas. Mas ele está mostrando que, caso seja necessário, caso ocorra o dom de línguas, o que tem que ter? Interpretação. Interpretação. Se alguém está pregando em outro idioma e está edificando uma parte da igreja que entende o idioma, mas a outra parte da igreja não entende o idioma, Paulo está querendo dizer o seguinte: há necessidade de interpretação, tradução simultânea, para que todos se edifiquem. 80% das vezes que eu vi alguém falar em língua, não tinha interpretação. É lógico que ninguém fala a língua de anjos, né? Para interpretar. Quem consegue entender o que está sendo dito? Eu já vi, sim, várias vezes, uma simulação de interpretação. Pessoa falando em língua e outra interpretando. Mas não era idioma. Como que é possível interpretar? Nós não vemos essa prática da interpretação. Muito raro. É muito raro. Verso 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, outros idiomas, em que vos aproveitarei, se não vos falar por meio de revelação, ciência, profecia e doutrina? O que vai edificar vocês se eu chegar falando outro idioma e não tiver um conteúdo, se não tiver um propósito de ensino, de revelação, ciência, profecia e doutrina? Aí ele vai falar dos instrumentos, né? Porque existem muitos instrumentos diferentes, mas todos eles estão afinados, todos eles são coerentes, todos tocando a nota no momento indevido. Porque se não for assim, não tem sentido ter vários instrumentos. Ele vai falar disso. Agora verso 10. Verso 9. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizes? Porque estareis como se falasseis ao ar. Verso
11. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Ou seja, se nós não falarmos o mesmo idioma na hora do culto, eu vou ser estrangeiro para você, você estrangeiro para mim. 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Por que você tem que buscar dom espiritual? Qual é o motivo de você, cristão, querer ter dons espirituais? Por que você gostaria de ser um pregador? E a pergunta é para você mesmo. Você que está sentado aí, sonha em ser pregador, missionário. Ah, eu quero ser cantora. Muito bom. Mas por que você quer ser cantor, cantora? Por que você quer ser pastor de uma igreja? Por que você quer ser missionário? É uma reflexão. Paulo vai defender nos capítulos 12 e 13. Primeiro no 12 ele diz assim, resumindo: dom espiritual é dado para a igreja para o benefício dos irmãos. O seu dom espiritual só é útil se você usar para me edificar. Eu só recebo o dom de ensino, e ele só tem utilidade, só vai ter proveito se eu exercer para te edificar. Se eu receber o dom de ensino da parte de Deus, distribuído pelo Espírito Santo, e começar a querer pregar por aí, aceitando o convite, e indo para todo canto, ó, minha pregação é 5.000, viu? Mais 10% do que entrar. Beleza? Ó, esse congresso aí, 20.000. Mais despesa de viagem, mais moranguinho no quarto, toalhas brancas, por favor. Eu estou usando o dom que Deus me deu para quê? Ganhar dinheiro, trabalhar minha fama, trabalhar meu nome, o marketing, inscritos, seguidores. Hey, meu filho, seguidor dá tanto dinheiro. Você tem 1 milhão de inscritos? Escreve um livro. Escreve um livro, vende a R$20. Se 100.000 comprar, quanto que não dá? 2 milhões. Opa! É bom ser pastor, hein? Ô, pastor, tá precisando que prega lá na favela. Não. Minha agenda já tá cheia. Para que serve o dom de ensino para uma pessoa dessa? Para autoedificação. Então Paulo vai mostrar para eles que eles estavam usando os dons para se aparecer. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de fulano. Aí tinha um monte de times dentro da igreja, tinha um monte de equipe e divisão dentro da igreja, querendo mostrar quem era o mais espiritual. Sabe o que acontecia na hora do culto? Um monte de gente tentando falar em língua ao mesmo tempo. Eu sou mais espiritual que você. Quer ver? Toma essa rajada aí. E todo mundo falava ao mesmo tempo e queria se aparecer, porque eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Capítulo 12. Ele vai dar um tapa na cara. O dom não é usado e ele não é dado para você se aparecer. O dom é dado para você usar em benefício dos irmãos. Capítulo 13. O tão famoso capítulo 13, né? O amor tudo suporta, tudo crê. Ainda que eu falasse a língua dos anjos. Opa, a língua dos anjos. Sabe o que Paulo vai dizer no capítulo 13? É uma vergonha vocês usarem o dom para benefício próprio, quando na verdade o único intuito tem que ser o amor. É o amor que é o dom supremo. Ainda que eu falasse um monte de língua, e ainda que eu conseguisse falar a língua até do anjo, se eu usar isso sem amor, não tem proveito, é para jogar no lixo. As pessoas vão lá e interpretam o texto completamente diferente, aí vai querer falar dom de língua, é dom de anjo, a língua dos anjos, não está querendo dizer, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu tivesse essa capacidade e não fosse feito por amor a alguém, não presta para nada. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado. Nossa, que coisa bonita, né? Mas se não tiver amor, joga fora.
O dom é para edificar e o dom é para ser exercido com amor. É por isso que ele fala aqui: procurar e progredir para a edificação da igreja. Procurem um dom que vai ser útil para a igreja, meus amigos. É diaconia que está precisando? Eu vou procurar exercitar a diaconia. Ah, não, está precisando de evangelista que vai lá na favela pregar. Que Deus me dê esse dom, que Deus me dê capacidade. Eu vou lá. Porque é a edificação da igreja, é a edificação das pessoas. Esse é o alvo. 13. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que a possa interpretar. Já vimos isso. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Você mesmo não vai se edificar. 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Está vendo que esse negócio de falar em língua lá no quarto para edificação própria não existe? Se você está falando um monte de língua e asneira e não está entendendo, não presta para nada. Porque sua mente não está fazendo aquilo. Você está falando um monte de coisa desconexa e nem você está conseguindo se edificar. Porque sua mente tem que acompanhar o raciocínio. 18. Se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto, ou seja, aquele que não está te entendendo, o amém depois da ação de graça? Se você ora em língua, que eu não entendo, como é que eu vou falar amém para o que você está falando? Eu não sei o que você está falando. Não vou falar amém. Visto que não entende o que dizes. 17. Porque tu, de fato, dás bem a graça. Dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Ele não entende, ele não vai falar amém. 18. Dou graças a Deus, porque fala em outras línguas mais do que vós. Esse Paulo era ungido mesmo, né? Eu falo um monte de língua, muito mais que vocês. É lógico, ele falava um monte de idiomas, gente. E ele está querendo dizer assim, olha, se tem alguém que poderia falar em outro idioma, sou eu. Ele não está se gabando de falar, ele está falando que ele fala outros idiomas. Contudo, eu prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Paulo tem um belo de um puxão de orelha, né? Depois ele vai falar do culto, não vamos ter tempo, já passamos. Ele vai falar da ordem do culto. E se chega uma visita desse culto e vê todo mundo falando um monte de asneira, essa visita, ela vai se escandalizar. Parem com isso. Vocês têm que ter ordem no culto. Porque Deus não é um Deus de confusão, Deus é um Deus de ordem, de consciência. Meus irmãos, eu queria ter mais tempo para nós aprofundarmos nesses textos. O texto é muito grande, são 40 versículos. Capítulo 12 e 13 são também muito importantes. Mas ao final disso eu não tenho nenhuma dúvida para dizer para vocês. Falo com toda a categoria. O dom de línguas usado hoje não é o mesmo dom de línguas das Escrituras. Não é o mesmo dom. Não são idiomas. O conteúdo transmitido não é o Evangelho. E em terceiro lugar, esse dom que nós vemos por aí, ele é exercitado para que aquele que fala seja colocado em um nível de superioridade acima dos seus irmãos. Então não é feito para edificação, ele é feito para autopromoção. Com esses 3 elementos, eu tenho total certeza e paz para dizer para vocês. O dom de línguas hoje executado não é bíblico. Por conta disso, nós não adotamos em nossa igreja. Nós não praticamos. Essa é a conclusão. Eu não fiz interpretação mirabolante, eu só li os textos e fui explicando um pouco mais devagar. Isso é muito claro. Que você possa entender, que você possa meditar nisso que foi dito. A Bíblia é muito clara. A Bíblia não deixa dúvidas. Deus não quer promover ninguém acima dos outros.
O único propósito de Deus é que o seu santo evangelho chegue aos ouvidos do que fala português, do que fala espanhol, do que fala coreano, do que fala russo, do que fala búlgaro. Não importa. Até que para isso ele dê a capacidade da gente falar o idioma sem estudar. Mas o objetivo é o evangelho. É a salvação de almas. Por conta disso, não fica preocupado se você não consegue falar em língua, não. Não fica preocupado se você nunca conseguiu falar e as pessoas te menosprezavam. Fique tranquilo. Fique em paz. Você é precioso para Deus. Deus já fez tudo por você. E o que Ele quer te dar de mais precioso é a salvação da sua alma. E não um dom para você ficar esnobando outros. Que Deus possa fazer a obra dele, que Ele possa fazer todos compreender. E para que isso também não sirva de estorvo, né? De atrapalho para uma caminhada cristã. Somos todos iguais. Eu que estou aqui não sou superior a vocês. Vocês que estão aí não são superiores a mim. Deus usa os meus diferentes dons para edificar você. Mas Deus usa os seus diferentes dons para me edificar. A minha força, que vem de Deus, fortalece você. Mas naquilo que eu sou fraco e débil, e Deus te fortaleceu, você vai me edificar e vai me ajudar. Essa é a relação da edificação mútua. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela clareza das Escrituras, e obrigado pelo Espírito Santo que nos ajuda, nos auxilia na nossa ignorância, na nossa dificuldade de compreensão. Senhor, que ninguém saia daqui com um sentimento de disputa, ou um sentimento de ofensa, mas que possa, Senhor, com o amor, a singeleza, o cuidado, o carinho do Espírito Santo, possam abrir os olhos e entenderem, Senhor, de uma vez por todas, sobre o fato dessas práticas que hoje vemos não serem bíblicas, não serem, nem mesmo corresponderem ao que está na Bíblia. Não, nem mesmo são as mesmas coisas. Mas que nós temos hoje toda a liberdade, toda a autorização do Senhor para nos reunirmos sem a necessidade dessas manifestações. Sem a necessidade. E nós não precisamos, Senhor, dessas coisas para sermos fervorosos. Nós não precisamos dessas coisas para sermos cheios do Espírito Santo. Nós não precisamos dessas coisas para termos cultos vivos, para sentirmos a Tua presença. Não há necessidade. Nós sentimos a Tua presença pelo amor demonstrado, é pelo perdão dos nossos pecados, é pela nova vida que recebemos, é pela Tua presença que nós sentimos no momento do louvor, porque o Senhor habita em meus louvores. É a Tua presença que nós sentimos em todo o dia a dia, em todo momento, nas dificuldades, nas alegrias. Nós queremos, Senhor, sim ter uma vida fervorosa, mas sem a necessidade de criarmos heresias e práticas que não são bíblicas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos edifique, para a glória do Teu nome nós oramos. Amém.